Olá, tudo bem? Paz, quero meditar na palavra de Deus com você no texto da nossa leitura de 17 de janeiro, que teve como meditação no dia Mateus 21 e Gênesis 28 e 29. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Evangelho segundo Mateus, capítulo 21, versos 28 a 32. Diz-nos assim a santa e poderosa palavra de Deus. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos e, dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E, dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E, respondendo ele, disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: O primeiro. Disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho da justiça e não crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependestes para o crer. Nunca, não é tarde para se arrepender. Não é tarde para se arrepender. Eu queria compartilhar outra coisa, mas o Espírito Santo me direcionou a esse trecho aqui, dessa parábola dos 2 filhos, que tem como tema o arrependimento. Qual é o contexto? Jesus havia entrado triunfalmente em Jerusalém. Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana ao filho de Davi, né? Bendito aquele que veio, já tem uma mensagem, né? Bendito aquele que veio, vem e virá. Jesus limpa, faz aquela limpeza do templo, as crianças entoam o perfeito louvor. Jesus tem fome, mostrando a sua humanidade, né? Jesus tem fome, mostrando a sua humanidade. A figueira não tinha fruto, e aí tem aquela questão do ensinamento que Jesus queria dar em relação à figueira, não dando frutos, né? Mas tendo ali folhagem. Jesus ensina sobre fé. E aí Jesus é indagado sobre que autoridade ele, chegando ao templo, retornando, com que autoridade ele fazia aquilo. Jesus ele diz, então, faz uma pergunta sobre o batismo de João, para poder dizer, então tem que dizer de onde vem minha autoridade. E com quem que Jesus está falando isso? Jesus está falando isso com os religiosos. E falando aos religiosos, Jesus ele conta essa parábola e a seguinte também. Jesus disse aqui claramente que as meretrizes e os publicanos, meretrizes, aquelas que se prostituíam, os publicanos, aqueles que eram cobradores de impostos odiados pelo povo porque roubavam indo além da cobrança. Esses se arrependeram, creram na mensagem e se arrependeram. Já os religiosos, que tinham todo o conhecimento das Escrituras, que tinham a revelação da palavra, que exerciam atividades religiosas, digamos assim, espirituais, esses não criam. E isso me dá medo, porque os incrédulos creem e se arrependem, mas aqueles que professam estar em Deus não se arrependem dos seus pecados. Só que da mesma maneira como Jesus disse aqui, daqueles que não creram, o filho que não quis, disse que não iria ajudar o pai na vinha, mas se arrependeu e foi, e os outros dizendo que iam e não foram, Jesus estava apontando os 2 grupos, claro. Mas eu vejo que não é tarde para se arrepender. Mesmo se hoje você continuar na prática do pecado, não tem se importado com isso. Mesmo que hoje você pense que não tem nada a ver viver a vida que você leva, o Senhor fala para você, não, é tarde para se arrepender. Arrependa-se. Não é tarde para se arrepender. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele te conduza e governe a sua vida. Porque você tem acesso.